Oi, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos conhecer as propriedades do ar que constituem a nossa atmosfera. Então, propriedades do ar são as características do ar. Dentre elas, nós podemos citar o fato dele ocupar algum espaço, por mais que nós não o vejamos, ele tem massa, tem peso, exerce pressão, é comprimível, expansível e movimenta-se. Então, a primeira característica do ar é ocupar algum espaço. Nós não vemos o ar, mas ele está ocupando o espaço e está à nossa volta e presente em todos os lugares. Além disso, o ar tem massa e peso. Massa é a quantidade de matéria existente em um corpo, e peso é a força necessária para atrair os corpos para a superfície através da atração gravitacional. Então, massa é uma medida que tem como unidade o quilograma. Então, quando nós vamos nos pesar, na verdade, nós estamos indo conferir a nossa massa. Peso, por sua vez, é a força que a gravidade precisa exercer sobre a nossa massa para atraí-la para a superfície. Isso, então, é chamado de peso. E a unidade do peso é Newton, porque se trata de uma força. A massa de um corpo é igual em qualquer lugar do universo. O peso de um corpo varia, por sua vez, pois depende da força gravitacional de cada lugar que varia. Para entender as diferenças entre massa e peso, vamos considerar dois planetas que possuem forças gravitacionais diferentes. A Terra, que possui uma força gravitacional menor que a força gravitacional de Júpiter. O mesmo astronauta nos dois planetas tem uma massa igual a 57 kg. Entretanto, por causa da diferença na força gravitacional, nós teremos diferença no peso. Então, na Terra, o astronauta de 57 kg vai ter uma força-peso igual a 558,6 newtons, enquanto que o astronauta em Júpiter, que possui uma força gravitacional maior, ou seja, a gravidade puxa com muito mais força o astronauta para a superfície, portanto, ele terá uma força-peso muito maior, 1.305,3 newtons. O ar é formado por matéria, por isso tem massa, e que por sua vez, por ser atraído pela massa da Terra, tem peso. Então, nós sabemos que todos os planetas e astros no universo possuem uma massa, e se eles possuem massa, eles possuem uma força gravitacional. E essa força gravitacional, somada a qualquer corpo que esteja nesse planeta, tem massa, e ela é atraída pela força gravitacional do planeta, formando, então, constituindo a força-peso. Então, com o ar não é diferente. O ar exerce pressão. O peso do ar é responsável pela pressão que a atmosfera exerce sobre tudo que se encontra na superfície da Terra. O ar aperta tudo que está na atmosfera por causa do peso. E a esse nome, a essa pressão que o ar exerce sobre tudo que está imerso na atmosfera, nós chamamos de pressão atmosférica. A pressão funciona como se fossem pegadas numa areia. Nós pisamos na areia e o nosso corpo, que possui massa, portanto possui um peso, pois ele é atraído pela força gravitacional da Terra, exerce uma pressão sobre a areia. E essa pressão, essa força, forma as pegadas na areia. Da mesma forma, acontece com o ar. Ele aperta tudo que está imerso na atmosfera. O ar faz pressão em todos os sentidos, ao encontrar qualquer superfície. A pressão atmosférica varia com a altitude, ou seja, com a altura. Isso acontece porque quanto maior a altura, menos ar existe, portanto, menor a pressão. Nós já aprendemos anteriormente que a quantidade de moléculas do ar varia com a altura, mesmo dentro da troposfera, que é a camada da atmosfera mais próxima à superfície. Vamos considerar o mar e as montanhas.
O nível do mar é considerado uma altitude de 0 metros, enquanto o nível de altura das montanhas é variável e é medido com relação ao nível do mar 0 metros. Vamos observar como é o ar próximo a 0 metros de altitude. Nós percebemos que há muito mais moléculas e mais próximas quando nós observamos o ar próximo ao nível do mar, enquanto que no alto das montanhas nós temos uma quantidade menor de moléculas do ar. Por causa disso, nós podemos concluir que o ar nessas diferentes alturas vai ter uma menor massa. Se ele tem uma menor massa, ela vai ser atraída com diferentes forças-peso para a superfície do planeta. Portanto, nessa região próxima ao nível do mar, a pressão atmosférica é maior, porque a força-peso é maior por causa da maior massa que essas partículas, essas moléculas que constituem o ar, possuem. Enquanto que no topo da montanha, a pressão atmosférica é menor, porque a união das moléculas exerce menor peso, ou seja, porque existe menor massa para ser atraída pela força gravitacional. O ar é comprimível e expansível. Então, isso significa que uma mesma quantidade de ar pode ocupar um espaço maior ou menor. Nós podemos, então, ter o ar comprimido, quando uma quantidade de ar ocupa um espaço muito pequeno. E nós podemos observar isso nos cilindros de ar, nos cilindros que armazenam diferentes gases. Os gases, em geral, possuem a característica de ser comprimidos num pequeno espaço, enquanto que o ar rarefeito ocorre quando uma mesma quantidade de ar ocupa um espaço muito grande. E o ar rarefeito ocorre geralmente no topo das montanhas. Como nós já vimos, há menos moléculas de ar e elas estão ocupando um espaço muito grande. Por causa disso, o ar é rarefeito. E, como consequência disso, as pessoas ou os seres vivos que vivem no topo das montanhas precisam ter alguma adaptação para sobreviver à menor disponibilidade de moléculas de ar. E pessoas que geralmente vivem em locais com altitudes mais baixas e estão acostumadas a uma maior disponibilidade de gases na atmosfera, apresentam dificuldades de respirar quando sobem uma montanha, onde há menor quantidade de moléculas dos gases que compõem o ar. E por fim, a última característica do ar é movimentar-se. E esse movimento pode ocorrer através de ventos, correntes de ar, brisas, massas de ar e frentes. Mas esses assuntos vão ser tratados numa próxima aula. Por enquanto, saiba apenas que o ar se movimenta. E aí, ficou com alguma dúvida? Não deixe de me escrever, combinado? Até a próxima!